Esther, capítulo 4. Quando Mordecai ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e jogou cinzas sobre a sua cabeça e saiu pela cidade chorando amargamente em voz alta. Então, ele parou fora do portão do Palácio Real, pois ninguém tinha licença para entrar vestido de pano de saco. E em todas as províncias em que chegou o decreto do rei, havia grande desespero entre os judeus. Eles começaram a jejuar, a chorar e a se lamentar. Muitos deles se deitavam em panos de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém vieram e contaram a ela o que tinha acontecido a Mordecai, a rainha ficou muito triste e mandou roupas para ele se vestir e tirar o pano de saco. Porém, ele não aceitou as roupas que Esther mandou. Então Esther mandou chamar Hatá, um dos oficiais do rei, que tinha sido indicado como ajudante dela, e lhe disse para ir ver Mordecai e descobrir o que estava acontecendo e por que ele estava se comportando daquela maneira. Hatá foi à praça da cidade e encontrou Mordecai do lado de fora dos portões do palácio. Ele ouviu toda a história de Mordecai e sobre a quantia de prata que Hamã tinha prometido pagar ao tesouro do rei em troca da destruição dos judeus. Mordecai também deu a Hatá uma cópia do decreto do rei que falava na destruição dos judeus que tinha sido anunciado em Suzã e disse para ele mostrar essa cópia a Esther e pedir que ela fosse falar com o rei e implorasse por misericórdia em favor do seu povo. Então Hatá voltou e deu a Esther o recado de Mordecai. Esther mandou Hatá voltar e dizer a Mordecai: todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que ninguém, nem homem nem mulher, pode entrar no pátio interno do rei sem ser chamado. Se entrar, será morto, a não ser que o rei conceda a permissão, levantando o seu cedro de ouro para a pessoa, assim poupando-lhe a vida. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando Mordecai recebeu o recado de Esther, mandou esta resposta a Esther: você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio, quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha? Então Esther mandou responder a Mordecai: vá e reúna todos os judeus de Suzã, façam jejum por minha causa, não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo, e depois, ainda que seja contra o rei, irei ao rei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai saiu dali e fez conforme as instruções de Esther. Esther, capítulo 5. 3 dias depois, Esther vestiu seus vestidos reais e entrou no pátio interior do palácio do rei, que ficava bem em frente ao salão real. O rei estava sentado no trono real. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve boa vontade para com ela. Estendeu o cetro de ouro que tinha na mão e mandou que ela se aproximasse. Esther se aproximou e com a mão tocou a ponta do cetro. Então o rei perguntou a ela: o que você deseja, rainha Esther? Qual o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça a metade do meu reino. E Esther respondeu: se for do agrado do rei, quero que o rei e Hamã venham hoje a um banquete que preparei. O rei ordenou: digam a Hamã que venha depressa para que aceitemos o convite de Esther. Então o rei e Hamã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto serviam o vinho, o rei disse a Esther: agora me diga, o que é que você deseja, e eu mandarei fazer a sua vontade. Darei a você mesmo que seja a metade do meu reino. Esther respondeu: esse é o meu pedido e o meu maior desejo. Se eu achei favor perante o rei, e se for do seu agrado atender ao meu pedido, venha amanhã outra vez e traga Hamã ao banquete que vou oferecer, e amanhã falarei ao rei do que se trata. Naquele dia, Hamã saiu de lá muito feliz e contente. Mas quando viu Mordecai ali na porta, e que ele não se levantou nem mostrou respeito diante dele, ficou furioso. No entanto, Hamã procurou não dar importância ao fato e foi para casa.
Ele mandou chamar seus amigos e também sua mulher Zeres e falou com eles a respeito da riqueza que possuía, dos muitos filhos que tinha, das promoções que o rei lhe havia concedido e como era agora o homem mais importante do reino. Finalmente anunciou com muito orgulho: além disso, a rainha Ester convidou somente o rei e a mim para o banquete que ela ofereceu, e estamos convidados para outro banquete amanhã. Depois ele disse mais essas palavras: porém, tudo isto não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mordecai sentado bem em frente ao portão do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos disseram a Hamã: mande fazer uma forca de cerca de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que dê a você licença para enforcar Mordecai. Depois disso você poderá ir ao banquete sossegado com o rei. Hamã gostou muito desta ideia e mandou fazer a forca. Ester, capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou trazer o livro que contava a história dos acontecimentos importantes do reino, e um secretário leu o livro diante do rei. E foi lido a respeito de Mordecai, que havia denunciado o plano de Bigtã e Teres, dois dos ajudantes de confiança do rei, guardas do portão do palácio, e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Qual a honra de reconhecimento que Mordecai recebeu por isso? Perguntou o rei. E os seus oficiais disseram: ele não recebeu nada. Quem está de serviço no pátio de fora? Perguntou o rei. Assim que o rei acabou de fazer a pergunta, Hamã entrou no pátio externo do palácio a fim de pedir ao rei o enforcamento de Mordecai na forca que ele mandara fazer. Por isso os oficiais disseram ao rei: é Hamã que está no pátio. Digam a ele para entrar. Foi a ordem do rei. Então Hamã entrou e o rei perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que verdadeiramente me agrada? Hamã pensou consigo: acho que eu sou o único homem a quem o rei deseja honrar. Por isso ele respondeu: ao homem que o rei quer honrar, mande trazer um manto que o próprio rei costuma usar e um cavalo que o rei costuma montar e que leve a coroa real na cabeça. Em seguida, mande que alguns dos príncipes mais importantes do reino vistam o homem com aquele manto e depois eles devem levar o homem pelas ruas da cidade montado no próprio cavalo do rei e dizer em alta voz diante dele: é assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. Ótimo, disse o rei a Hamã. Vá depressa pegar o manto e o meu cavalo e faça ao judeu Mordecai o que você descreveu. Ele está sentado no portão do palácio do rei. Faça tudo como você disse. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então, Hamã pegou o cavalo, vestiu Mordecai com o manto e Mordecai montou nele. E Hamã conduziu pelas ruas da cidade, falando em alta voz diante dele: é assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para o seu trabalho, mas Hamã voltou correndo para casa, completamente humilhado e aborrecido. Quando Hamã contou a Zeres, sua mulher, e aos seus amigos o que tinha acontecido, eles disseram: se Mordecai é judeu, você não vai lucrar nada com seus planos contra ele. Você não terá condições de enfrentá-lo. Você ficará arruinado. Enquanto ainda estavam discutindo o assunto, chegaram os ajudantes do rei para levar Hamã com toda a pressa para o banquete que Ester havia preparado. Ester, capítulo 7. Então, o rei e Hamã vieram ao banquete de Ester. Outra vez, enquanto serviam o vinho, o rei perguntou a ela: qual é o seu pedido, rainha Ester? Que é que você deseja? Seja o que for, eu darei a você, mesmo que seja a metade do meu reino. Por fim, a rainha Ester respondeu: se eu posso contar com o favor do rei, e se for do agrado do rei, poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se apenas nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu não ia dizer nada, porque nenhuma aflição como essa justificaria incomodar o rei. Que conversa é essa? Perguntou o rei Xerxes. Quem teria coragem de tocar em você? Onde está ele? Ester respondeu: o inimigo e adversário é Hamã, este homem perverso. Então Hamã começou a ficar apavorado diante do rei e da rainha.
O rei ficou furioso, deixou o vinho e saiu para o jardim do palácio. Enquanto isso, percebendo que o rei já tinha decidido condená-lo, Hamã se levantou para implorar que a rainha Ester tivesse pena dele e não deixasse que fosse morto. Hamã se atirou sobre o sofá onde a rainha Ester estava sentada e nesse momento o rei voltou do jardim do palácio. Será que ele quer abusar da rainha aqui no palácio, diante dos meus próprios olhos? Gritou o rei. Sem demora, os oficiais do rei cobriram o rosto de Hamã com um pano. Então, Harbona, um dos homens de confiança do rei, disse: Majestade, Hamã deu ordens para construir uma forca de 20 metros de altura perto da sua casa para enforcar Mordecai, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Então, o rei deu esta ordem: enforquem Hamã nela. Fizeram como o rei mandara, e Hamã morreu na forca que ele tinha preparado para Mordecai, e com isso a ira do rei se acalmou. Ester, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Hamã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Ester contou que ele era o seu parente. O rei tirou o seu anel que ele tinha tomado de Hamã e o deu a Mordecai. E Ester deu a Mordecai a responsabilidade de administrar os bens de Hamã. Mais uma vez, Ester veio perante o rei e se ajoelhou aos seus pés dele, pedindo com lágrimas nos olhos que mandasse suspender o plano maligno de Hamã, o agagita, contra os judeus. De novo o rei fez sinal para Ester com um cetro de ouro. Então ela se levantou e ficou de pé diante dele e disse: Se for do agrado do rei, e se posso contar com seu favor, e se o que eu pedir for justo, mande uma ordem para que não seja executado o plano de Hamã, filho de Agagita, Hamedata, de destruir os judeus em todas as províncias do rei, pois como suportarei ver a desgraça do meu próprio povo e dos meus parentes? Então o rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Já dei a Ester o palácio de Hamã, e ele foi enforcado porque tentou matar vocês. Agora, escrevam outro decreto aos judeus em nome do rei em favor dos judeus, como lhes parecer melhor. Coloquem o sinal do anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o seu próprio anel não pode ser revogado. Imediatamente foram chamados os secretários do rei no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivã. Os secretários escreviam conforme Mordecai ia falando. Era uma lei para os judeus e para os oficiais, os governadores e os príncipes de todas as províncias, desde a Índia até a Etiópia, num total de 127 províncias. Essas ordens foram escritas na linguagem que o povo de cada província podia entender. Mordecai escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus em toda parte o direito de se reunirem em defesa de suas vidas, suas mulheres e filhos, e destruir todos os que viessem com armas contra eles, e para tomarem os bens desses inimigos. O decreto entrou em vigor em todas as províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. A carta ainda dizia que se devia mandar uma cópia desse decreto a todos os povos, a fim de que os judeus se preparassem para vingar-se dos seus inimigos. Então, os portadores das cartas saíram com toda a pressa, montados em cavalos que se usavam no serviço do rei, levando a ordem do rei. A mesma lei também foi publicada na capital de Suzã. Então, Mordecai vestiu as roupas reais de cores azul e branco, trazendo a grande coroa de ouro com um manto especial de púrpura, feito de linho da melhor qualidade, e saiu da presença do rei pelas ruas da cidade, que estavam cheias de gente, exultando de alegria. Os judeus sentiram muita felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada cidade e província, quando chegava a ordem do rei, os judeus se enchiam de alegria com banquetes e festas. E muitos que pertenciam a outros povos da terra tornaram-se judeus, porque tinham medo do que os judeus pudessem fazer com eles.